Tudo sobre o episódio 8 de Saint Seiya 3D na Crunchyroll. Oi amigos, sou o Diego Mario, o autor da Saga dos Deuses. A batalha na Casa de Leão terminou e os Cavaleiros de Bronze avançam em direção à Casa de Virgem, mas uma nova ameaça surge no caminho. O combate inédito dos Cavaleiros de Ouro, Ayora de Leão e Miro de Escorpião se aproxima. Se você é novo por aqui, já se inscreve para não perder os conteúdos do canal mais atualizado de Saint Seiya, agregando e mantendo sempre viva a chama da vida dos Cavaleiros. Saint Seiya Episódio 8 – Os Cavaleiros Caveira. Na Casa de Leão, Ayora cobre o corpo sem vida de Cassius com sua capa. Seiya tem certeza de que sua vida não foi em vão. Ao se levantar, Pegasus sente uma dor terrível em sua perna. Ayora pede que ele espere e, através do Cosmo em suas mãos, consegue curar os ferimentos da perna de Seiya, que se sente bem melhor. Já vimos algo assim no anime, quando com sua mão, Ayora também curou os ferimentos de China, que estava protegendo Seiya. Em seguida, Shun e Shiryu chegam ao local e os amigos se abraçam, felizes por estarem bem. Ayora diz a Seiya que ele queimou seu Cosmo de forma excepcional e o reconhece como um verdadeiro cavaleiro. Mas não deve esquecer que os Cavaleiros de Ouro são muito mais fortes que eles. Afinal, Shaka é o homem mais próximo de Deus, e precisam se lembrar de jamais deixarem Virgem abrir os olhos, pois se o fizer, toda a vida perecerá. Seiya compreende as palavras de Ayora e pede a seus amigos para avançarem. Os 3 Cavaleiros de Bronze passam pelo local rumo à Casa de Virgem. O relógio de fogo indica que a chama de leão já se extinguiu. Restam apenas 7 horas para salvarem Saori. Ainda na Casa de Leão, Ayora pergunta ao invasor nas sombras por que não aparece de uma vez. Desde o começo percebeu a presença de Miro de Escorpião. O guerreiro da 8ª Casa Zodiacal acredita que os Cavaleiros de Bronze erraram o caminho. Entretanto, irá responder aos seus corações quando chegarem até a sua casa para lutar. Mas quanto a Ayora, Miro lhe dará um fim naquele lugar, pois para ele se trata de um maldito traidor. Ayora relembra que o mestre do santuário chegou a usar até mesmo Satã Imperial, o golpe proibido, e pergunta se mesmo assim Miro continuará a obedecê-lo. Porém, Milo revela que é exatamente por isso que é leal ao grande mestre. Ele usou esse ataque porque queria ter Ayora ao seu lado. Conta que o mestre estava chorando, pois foi uma decisão muito difícil. Portanto, Milo não tem dúvidas de que o mestre do santuário pensa nos cavaleiros antes de qualquer coisa. Deseja apenas guiá-los para o caminho correto. Miro não vai perdoar uma traição a um mestre como esse. Contudo, Ayora confia na vontade de seu irmão Aioros. Também crê naquilo que seu coração sentiu ao encontrar Athena. Miro percebe que de fato Ayora vai trair o santuário. Então precisam resolver a situação como cavaleiros através de seus punhos. Leão vê que é inútil conversar e inicia então um combate entre os Cavaleiros de Ouro. Ayora lança Relâmpago de Plasma! Miro não esperava menos das presas do leão e desaparece em um piscar de olhos, esquivando-se do golpe. Realmente um ataque na velocidade da luz não dá tempo do adversário desviar. Um golpe com um alcance tão grande como esse evita o contra-ataque inimigo. Sem dúvidas é a técnica mais poderosa para ataque e defesa. Mas a Agulha Escarlate do Escorpião encontra a menor brecha possível e ataca. Agulha Escarlate! A perna de Ayora falha e ele recebe o ataque no peito. Leão também não esperava menos do Escorpião, mas não deixará que o derrote. Miro vê que seu adversário ainda não percebeu a derrota. Ayora lança Cápsula do Poder! Miro desvia, porém o golpe muda sua trajetória e persegue Escorpião. Ele avança na direção de Ayora, mas o poder velozmente continua perseguindo e consegue atingi-lo. Porém, Escorpião sai ileso e percebe que ele está sofrendo com uma sequela do Satã Imperial. Seus punhos não são mais afiados como antes. Miro dispara novamente a Agulha Escarlate. Dessa vez, Ayora consegue esquivar, mas a agulha também muda sua trajetória inesperadamente e golpeia a perna direita do leão, o derrubando. Ayora não resiste e desmaia. Para conhecer o mangá que desenhei revelando a continuação do Prólogo do Céu, a história final dos Cavaleiros intitulada A Saga dos Deuses, os links da playlist para adquirir a versão física com a saga completa estão na descrição. Miro se aproxima dizendo que em batalhas entre Cavaleiros de Ouro, a menor diferença garante a vitória. Acha melhor que Ayora se arrependa na sua morte. Prestes a tirar a vida de Leão, Miro é interrompido pela voz do grande mestre, que diz amar a sinceridade de Ayora. Acredita que a rebelião de Aioros e a traição de Ayora ocorreram devido à sua fraqueza. Mas uma guerra santa está prestes a eclodir e os Cavaleiros de Ouro precisam estar unidos. Se isso ocorrer, o mestre não se importa que Ayora o odeie. É tudo pelo bem do santuário. Miro se ajoelha diante da vontade do homem mais nobre que conhece.
Ele diz a Ioria que a paixão dos Cavaleiros de Bronze nem se compara com a dele. Aguardará ansiosamente pelo dia em que lutarão juntos pelo bem do santuário. O Cavaleiro de Ouro de Escorpião se retira. Mudiares e Aldebaran de Touro continuam em sua missão para chegar a Star Hill conforme a última vontade de Dédalo de Cefeu. Mu sente que seu amigo não está muito satisfeito. Aldebaran diz que o Grande Mestre é um homem nobre e se pergunta se esse ato não pode ser considerado uma traição. Mas Mu acredita na possibilidade do Mestre do Santuário ter um segredo. Ares foi treinado ao lado do Cavaleiro de Cefeu por Xion, o Grande Mestre. É exatamente por isso que Aldebaran não entende como Mu pode duvidar de seu mestre. Mas Ares diz que Dédalo sentiu algo estranho nele. E fica imaginando se quem está nos aposentos do Grande Mestre é realmente Xion. Por isso, Mu precisa tirar suas dúvidas. Eles avançam. Marin também percorre o caminho se perguntando se Sei está bem. Se pudesse, iria agora mesmo lutar ao seu lado. Mas uma voz alcança Marin. É a voz de Aioros. Ele pede que ela se lembre de sua missão. Uma borboleta branca brilhante está diante dela e pousa em sua mão. Ela se lembra do dia que a viu pela primeira vez enquanto treinava no santuário. Naquela época não usava máscara e a perseguiu até chegar à casa de Sagitário. O guardião daquele lugar supostamente desapareceu. Ao olhar diretamente para a borboleta, as lembranças do passado são reveladas a Marin. O Cavaleiro de Ouro de Sagitário, com o bebê Atena em seus braços, foi perseguido por Gêmeos e Capricórnio. Aioros arriscou sua vida para proteger a deusa. Ele pergunta à Amazona de Águia se ela sabe por que ele fez isso. Diz que as águias que voam pelo céu encontram até o último rato no solo. Ela precisa ver tudo com seus próprios olhos. Precisa ver através da escuridão que cobre o santuário e combatê-la. Da borboleta surge uma máscara. Ao tocá-la, inúmeras imagens surgem em sua mente, como se toda a sua vida passasse através de seus olhos por alguns instantes. Ela entende qual é a sua missão, mas tem dúvida se realmente consegue fazer algo assim. Aioros diz que sim. Ela é a mulher cavaleiro escolhida por seu irmão Aioria. Marin compreende. Vai colocar essa máscara e abandonar seu passado. De repente, June chama por Marin, perguntando se ela está bem. A Amazona de Prata acredita que o futuro do santuário depende dos Cavaleiros de Bronze, e June não pode se esquecer disso. Marin diz também que ela terá de juntar seus ossos. June não entende o que ela quer dizer com isso, mas a Amazona de Águia segue em frente. No caminho para a Casa de Virgem, Shun tem um mau pressentimento. Mesmo assim, precisam continuar avançando. Devem se apressar. De repente, os cavaleiros ouvem uma voz estranha que pergunta para onde eles pretendem ir. 3 caveiras aparecem, revelando que servem Chaca de Virgem. Portanto, não permitirão que ninguém passe por lá. Devem mostrar se estão qualificados para encontrar o Cavaleiro de Ouro. Mas se falharem, encontrarão a morte. Do solo surgem esqueletos trajando armaduras. Seiya lança Meteoro de Pégaso! Golpeando os inimigos. Shiryu ataca Cólera do Dragão! Destruindo os esqueletos. Entretanto, os pedaços se montam novamente e avançam contra os Cavaleiros de Bronze. Andrômeda usa sua corrente nebulosa. Corrente de Andrômeda! Mas é inútil. Eles se recompõem novamente. Shun se surpreende, pois parece que são imortais. Nada funciona contra eles. Sei insiste usando mais uma vez seus meteoros de Pégaso. Mas realmente não surtem efeito e começam a lutar com seus punhos. Contudo, eles continuam se recuperando cada vez que são destruídos. Andrômeda usa suas correntes para segurá-los e pede que seus amigos avancem. E promete que em breve irá alcançá-los. Sei e Shiryu confiam nela e partem por Atena. Nesse instante, os inimigos conseguem escapar das correntes e seguram Andrômeda. No caminho de Pégaso e Dragão, surge mais um inimigo que testará a determinação deles. Seiya tenta atacá-lo, mas o adversário arde em chamas, bloqueando seu caminho. Shiryu penetra o fogo, arriscará sua vida para enfrentá-lo. Não tem outra escolha para abrir o caminho. Shiryu desfere Dragão Voador! O golpe extingue o fogo e Shiryu chega ao Cavaleiro Caveira. Nesse momento, pede que Seiya continue seguindo em frente por Atena. Após Pégaso passar por ele, uma grande explosão de chamas ocorre. Seiya se preocupa com seu amigo, mas deve continuar. Mais à frente, um novo Cavaleiro Caveira aparece diante de Seiya. Seus amigos abriram caminho para ele. Pégaso precisa derrotá-lo para avançar. Meus amigos, finalmente tivemos outra batalha que nunca ocorreu no mangá nem no anime. Aioria de Leão versus Miro de Escorpião. Afinal, os 2 Cavaleiros de Ouro tiveram uma breve rivalidade no anime durante uma audiência no Salão do Grande Mestre. É uma tarefa simples para um Cavaleiro de Ouro. Espere, Miro! Aioria de Leão?
O que você faria se eu dissesse que eu prefiro Miro e não você para fazer isso? Eu o derrotaria aqui mesmo. O que foi que você disse? Muito bem, eu ordeno que vá você, Aioria. E vá imediatamente. Mas, mestre... Basta! Deixe com a Aioria. Porém, nunca tínhamos visto de fato uma batalha entre ambos. A animação e computação gráfica 3D criou esse combate, mas infelizmente a Aioria estava em desvantagem com a sequela do Satã Imperial, garantindo a Miro a vitória. Mesmo assim, foi ótimo ver essa cena inédita, que também encaixou muito bem no contexto da história. A perseguição de Aioros foi totalmente baseada no filme 3D A Lenda do Santuário, onde Gêmeos e Capricórnio atacam Sagitário. Shura conseguiu derrotar Aioros, mas o Saga também foi sacrificado. Eu nunca imaginei que um homem como Aioros fosse tentar matar Athena. Ele deve ter enlouquecido. Saga! Acabe com ele, Shura! Este é o seu fim! Bem diferente do que vimos no anime, também no mangá, onde Masami Kurumada revelou no capítulo extra episódio 0, que foi incorporado à Final Edition, o verdadeiro percurso de Aioros para escapar do santuário, onde enfrentou Afrodite, Shura e Máscara da Morte. Mas foi realmente o Cavaleiro de Capricórnio responsável por sua morte. Aioros, espere! É você! Você é tolo demais achando que vai poder escapar daqui do santuário. Morra como um homem. Permitirei que morra pela minha espada sagrada Excalibur. Agora veja! Trovão atômico! O seu grande erro foi ter desviado seu golpe de propósito. Morra, Aioros! Sakura Kayama, gerente de produção do anime 3D da Toei Animation, confirmou que estão usando muitas referências, não apenas do mangá, do anime ou do filme A Lenda do Santuário, como vimos neste episódio, mas também de outros projetos de Saint Seiya. E deu a entender que a intenção da Toei Animation é de adaptar até o mangá Next Dimension em 3D, mas precisam do apoio dos fãs. Também entendemos por que Marin é a única amazona do santuário que usa máscara, e a história sugere que ela perderá sua vida no futuro. Curiosamente, em Saint Seiya Ômega, Marin não aparece e Yuna é a amazona de águia. Eu jurei há muito tempo que seria mais forte do que qualquer um para proteger Athena e a felicidade de todo mundo. E eu vou cumprir! Tornado divino! Será que Masami Kurumada pretende criar a morte de Marin futuramente em Next Dimension? Ou talvez em uma saga do céu que possa vir, já que Marin tem relação com Toma, o anjo caído que poderá ter uma participação importante na Batalha do Olimpo. A cena dos Cavaleiros Caveira é totalmente baseada no mangá, porém originalmente ela ocorreu no Cemitério das Armaduras, antes de Shiryu encontrar Mu e Jamiel para consertar as vestimentas de Pégaso e Dragão. Apesar de não ser um momento tão incrível e claramente ser uma enrolação antes de chegar à Casa de Virgem, pelo menos mantiveram também as inspirações do mangá de Masami Kurumada. Vale lembrar que no anime também há um filler nesse momento, com a aparição dos discípulos de Shaka, Shiva de Pavão e Agora de Lotus. A fonte dos cavaleiros é o cosmo. O sétimo sentido é o cosmo principal. Mas Shaka veio para mostrar o que é maior que o sétimo sentido. Gostei muito da luta de Aioria e Miro, apesar que se Aioria estivesse totalmente recuperado, teríamos uma verdadeira guerra de 1000 dias. E o que você achou? Me conta também a sua opinião. Um agradecimento especial aos membros do canal pela força, contribuição e por acreditarem no trabalho, sempre realizado com paixão, que compartilhamos por Saint Seiya desde a época da manchete. Aqui está a playlist da obra oficial de Masami Kurumada, Next Dimension. Conheça o prelúdio da Saga do Olimpo em paralelo com a Guerra Santa anterior contra Hades e o ressurgimento do 13º Cavaleiro de Ouro, Serpentário. Se curtiu o conteúdo, deixa seu like, subscribe, comenta a hashtag Cadê o Shaka? Muito obrigado!